Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de dezembro de 2025. Russos cercados se rendem em Kupiansk. Quero pedir a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade, fake news são proibidas. Peço a todos que gostarem, deem um like. E aqueles que quiserem, que já conhecem o nosso trabalho, se puderem, deem um like no início para não esquecer no final. E peço a todos que continuem a compartilhar, a recomendar o vídeo, a recomendar o canal. Isso é muito importante porque fortalece o canal, mais gente tende a se inscrever, principalmente quando assistirem e vão ver que nós falamos apenas a verdade. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Tropas russas cercadas se rendem enquanto as forças ucranianas reforçam o controle de Kupiansk. Enquanto isso, o ditador da Rússia e sua trupe lá do Kremlin, a máfia do Kremlin, divulgam notícias mentirosas que Kupiansk está totalmente sob controle russo. Eles adoram a mentira, né? Acho que o dia que pararem de contar mentira é que nem o ar que eles respiram, né? Morrem por falta de ar, né? Após o corte da linha de infiltração russa na cidade, as unidades de assalto ucranianas começaram a eliminar, a expulsar e a cercar esses grupos infiltrados. Agora os soldados russos estão encurralados. Vocês lembram que tinha um grupo cercado de 40, alguns conseguiram sair, e aí a Ucrânia cercou e eles estão se entregando, ou melhor, se entregaram. Eles teriam que escolher entre a morte e a rendição. Bom, eles preferiram escolher entre a rendição, né? Queriam viver. E os ucranianos, eles precisam manter o controle de Kupiansk, que eles já estão fazendo isso, a linha de frente também na região, e estão impedindo qualquer avanço russo para o sul ao longo do rio Oskil. Um resultado que poderia tornar as posições ucranianas a leste do rio insustentáveis se a Ucrânia não tivesse feito esse movimento de expulsá-los, frustrar o avanço deles sobre o Kupiansk, cercar as tropas restantes que ficaram e prendê-las. Existem ainda alguns remanescentes em algumas, e a Ucrânia está procurando eles, pelo menos é o que a Ucrânia acha, né? Que tem ainda gente lá. Então eles estão procurando, fazendo uma limpeza em todas as áreas e bairros, procurando por militares russos, que às vezes fica difícil porque agora eles estão, muitos deles em trajes civis. Já que Vladimir Putin proclamou a captura completa de Kupiansk, apesar da realidade ser diferente, né? Eles estão atrás deles e os russos estão fugindo, se escondendo como o que eles são, ratos, né? Se os ucranianos expulsarem os russos de suas posições limitadas, se de fato ainda existirem lá, isso vai prejudicar a narrativa do presidente e ditador da Rússia e vai enviar uma mensagem muito forte, né? Até antes das negociações. Eu não sei se os americanos, se Donald Trump e aqueles negociadores dele, né, os famosos corretores de imóveis, se eles sabem a verdade disso. Porque, com certeza, o Serviço Secreto americano, com certeza a CIA e outras agências de informação sabem do que está acontecendo na Ucrânia. Eles têm certeza de que não está tomada. Eles devem passar isso para o Trump, mas o Trump adota a verdade que ele acha mais conveniente, principalmente agora que ele está defendendo um plano de paz que não é um plano de paz, é uma capitulação da Ucrânia. E agora que os ucranianos têm controle total de fogo, né, sobre uma faixa estreita que liga Kupiansk a uma cabeça de ponte russa que ainda tem lá perto do rio Oskil, né, e que está mais ao norte. O próximo objetivo agora é realizar operações sistemáticas de limpeza, visando neutralizar os elementos russos remanescentes que ainda operam, se for o caso, né, dentro da cidade, consolidando assim o controle e reduzindo a probabilidade de expansão russa além do rio. Esses grupos, se existirem, ainda devem ser muito pequenos, não são que nem aquele grupo de 40 que ficou encastelado em algumas edificações na periferia e saída da cidade. E ficaram cercados lá. As forças ucranianas controlam uma importante elevações, né? Importantes elevações a oeste de Kupiansk,
Isso proporciona aos ucranianos excelentes condições para os operadores de drones. São pontos de observação aprimorados para monitorar as tentativas dos russos de alcançar a cidade e melhor apoio de fogo. Os ucranianos também contam com rotas de suprimento terrestre mais confiáveis que vêm do oeste, o que lhes permite exercer ainda mais pressão, especialmente após recapturarem o terreno do flanco oeste do saliente e expulsarem os russos daquela região. Ao mesmo tempo, os russos esperam que suas unidades, que estão dispersas dentro da cidade, dificultem a localização e eliminação por parte dos ucranianos, dando tempo suficiente para que reforços tentem alcançá-los. No entanto, esses reforços são mais infiltrados que a Ucrânia já identificou as áreas prováveis que eles estão vindo e os está eliminando ainda bem antes deles chegarem na cidade, e com muito sucesso. Na realidade, a Ucrânia controla totalmente a cidade de Kupiansk. Se existirem ainda infiltrados, eles estão justamente bem escondidos, porque eles sabem que eles vão ter que se render, principalmente que não está chegando nenhuma logística para eles, quer de munição, quer de alimentação e quer de água. Eles vão ter que acabar se rendendo, como a maioria acabou fazendo, né? Então ainda não dá para ter aquela certeza, na minha opinião, que ainda tem infiltrados. Se tiver, são muito poucos. A única maneira viável de fornecer suprimentos no momento é por meio de drones russos, que podem ser utilizados para retardar o avanço ucraniano antes que os ucranianos consigam eliminar os soldados encurralados em intensos combates corpo a corpo, que já aconteceu bastante isso, assim como em outras localidades que eu já noticiei para vocês. Para evitar serem detectados, esses infiltrados tentam se esconder em ruínas e porões. Muitas vezes eles estão com roupas civis, o que lhes permite lançar emboscadas repentinas e perigosas. Embora que, segundo as informações que eu obtive, agora eles estão muito quietos. Eles sentem que eles estão em maioria, o maior grupo já se rendeu e quem não se rendeu foi eliminado. Então eles estão muito quietos, talvez tentando uma fuga da cidade ou na esperança de chegar algum reforço que, segundo os comandantes ucranianos informaram, é impossível agora qualquer entrada na cidade sem ser notado. Operadores do Centro de Operação de número 138, eles se aproximando da cidade por uma faixa de mata em uma caminhonete, eles pararam a uma distância segura da linha zero. Continuaram um ataque, movendo-se rapidamente usando a densa vegetação para ocultar seus movimentos dos drones de reconhecimento russos. Depois de revistarem e eliminarem minuciosamente os primeiros prédios em busca de sabotagem, eles avançaram e eliminaram 2 soldados russos, revistando-os para coletar informações com telefones e rádios. Aconteceu isso na data de ontem. Outras forças especiais ucranianas atravessaram uma floresta em bugs para se aproximarem rapidamente de algumas edificações, antes de desembarcarem e continuarem um ataque a pé contra prováveis russos ali na região. Após chegarem aos arredores de Kupiansk, daquelas edificações, começaram uma varredura silenciosa, prédio por prédio, manobrando cuidadosamente sob a orientação de drones. Não acharam ninguém. A dificuldade de defesa para os russos, já que os habilidosos operadores especiais ucranianos conseguem se aproximar com carros, bugs pelas áreas florestais a oeste de Kupiansk. E os próprios ucranianos estão se infiltrando por trás sem serem notados pelos russos. Isso significa que os russos podem se ver rapidamente cercados por soldados ucranianos e, sabendo que não receberão reforços, eles tendem a se render diante de um oponente, no caso ucraniano, em número maior. Então tem também o caso que aconteceu, 2 soldados russos foram capturados também, eles mesmos explicavam que estavam em uma situação desesperadora e a evacuação prometida para eles, que ligaram no celular deles, não veio, o que levou eles a sair do abrigo, se revelarem a um drone ucraniano que os direcionou para os soldados ucranianos mais próximos em terra, e eles se entregaram. De modo geral, as operações de limpeza em Kupiansk demonstram que o anúncio russo sobre a captura da cidade até agora foi uma grande mentira, né? Agora os russos restantes estão sob constante pressão ucraniana de todos os lados e não têm outra chance de sobrevivência além de rendição.
as unidades de assalto ucranianas continuam a alvejar os infiltrados restantes, enquanto o Estado-Maior do Exército Ucraniano relata que ele acredita que existam entre 50 a 60 soldados, eles estão ainda na cidade, mas eles não estão juntos, né? Eles estão em grupos de 2, 3, no máximo 5. E não deverão receber reforços adicionais, porque a Ucrânia está controlando toda a parte de prováveis entradas dos russos, né? Eles não conseguem trazer reforços para toda essa gente, eles não estão conseguindo romper a linha de defesa ucraniana. Eu acho que é muita gente para as limpezas que a Ucrânia já fez, mas daqui a pouco tem o Estado-Maior do Exército Ucraniano tem informações melhores. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.